Boa noite, gente boa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo os nossos corações e mentes nessa noite, amém? E nesse dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais, conforme eu falei para uma igreja hoje lá em Costa Barros pela manhã, eu não tenho muita coisa para falar para os pais, até porque, apesar da minha idade, eu sou pai há muito pouco tempo. Só tem 3 anos e a gente está aprendendo meio a trancos e barrancos algumas coisas. Mas como eu falei para eles hoje pela manhã, quando eu abro a Bíblia, eu me torno mais antigo do que todos vocês. Porque a gente está com uma sabedoria de mais de 2000 anos e para aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente ainda está com uma palavra de origem eterna, né? E então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é sobre a importância do que é ser homem. Hoje, eu não sei vocês, mas eu acho meio confuso o papel masculino. Eu entendo que hoje a masculinidade é um negócio que assim, você não sabe direito o que é o que, né? Há um tempo atrás, né, parece que era mais fácil, olha, o homem é isso, o homem faz isso, e havia uma certa sensação de, como é que eu posso dizer, um certo, não é conforto a palavra, mas aquela consciência de segurança, né? Então, hoje, às vezes a gente não sabe direito, né, se o homem acaba sendo o filho caçula da esposa, né? A gente não sabe se o homem, ele realmente é um homem ou ele é um adolescente. A gente, por exemplo, não estou nem discutindo os aspectos viris, de masculinidade, nada disso. Eu estou falando de coisas simples na questão de honrar seus compromissos, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. O que a gente tem aí, né, é um bando de moleque que tem disposição para fazer sexo e arrumar filho, mas agora, para ser homem, né, ou como diria minha falecida mãe, honrar as calças que veste, eu não sei você, para mim está difícil ver um negócio desse. Eu pelo menos cresci ouvindo quando tinha uma discussão de ideias, quando o cara falava para o outro assim, é palavra de homem. Quando o cara falava palavra de homem, acabou a discussão, porque agora é verdade. Hoje nem isso a gente escuta mais, né? E se disser, alguém ia falar assim, mas que tipo de homem, né? Até porque a minha adolescência, referência de masculinidade era Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Hoje é Justin Bieber, né? Então é um negócio diferente. Mas não estou aqui, né? Como dizem às vezes alguns professores meus, né, que eu sou saudosista, vivo em nostalgia, querendo experimentar uma época que não vai voltar, mas assim, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre a importância da masculinidade, do que é ser homem, mas não necessariamente a partir da moda, a partir da sociedade, mas a partir do que a Bíblia diz pra gente. E eu vi esse único versículo, que o capítulo 20, se você lê-lo todo, vai ser uma boa leitura, vai ser uma boa oportunidade, mas eu vou me deter apenas no 7, porque embora nós cantemos, né, pois um só dia, Senhor, nos seus atos valem mais que 1000, a gente sabe que assim, isso é bonito cantando, né, mas passar o dia todo, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu gostaria que você pensasse comigo a importância, né, de termos homens de bem, de sermos homens de bem, de criarmos homens de bem, de contribuirmos para que os nossos meninos se tornem homens de bem. Então é algo para a gente parar para pensar, para a gente refletir, para a gente considerar. E é justamente a proposta. Já posso olhar para trás? Está ali? Então tá certo. Aí, de acordo com a nossa proposta, o que vai aparecer daqui a pouco para você, opa, é isso, homem de valor. Todo pai precisa ser. Por que homem de valor todo pai precisa ser? Porque homem sem valor, tanto faz. Mas agora pai que é pai, não pai porque fez filho, né? Igual um cachorro ali na esquina, o coelho lá no quintal, não. Estou falando pai, né? Tem que ser um homem de valor.
tem que ser uma pessoa que tem valores, que a sua filha, por exemplo, procure esses valores no namorado. Aqueles valores que o filho se inspira nele para seguir. E aí eu não sei se dá para perceber, isso não é muito fácil. Não é muito fácil. Quando é criança, não. Para toda criança, o seu pai é um herói, né? Então é muito comum a filhinha pequenininha, né, ser apaixonada pelo pai, o filho achar que o pai é o homem mais forte do mundo, aquela coisa todinha. Mas vai chegando a adolescência, a gente começa a perceber que aquele cara vacila um pouco, né? E aí nessa hora, que se o discurso não casa com a prática, onde vem as desavenças que a gente sabe que acontece. Todo mundo aqui, né, com exceção das duas meninas, todo mundo aqui já foi adolescente, né? Então a gente já fez um pouco de comparação entre aquilo que o nosso pai era, né, e aquilo que ele dizia pra gente. É claro que no meu tempo tinha uma frase muito mágica, né? Faz o que eu mando, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Então o pai podia fazer um monte de coisa, se a gente levantasse a voz, levava um bolachoide, né, top 5. E aí nesse caso, a respeito desse assunto, quando a gente fala sobre todo pai precisa ser um homem de valor, a gente bate na tecla desse versículo que você está vendo aí, e que diz o seguinte para nós, que o justo, ele anda na sua sinceridade, ou na sua integridade, e bem-aventurados ou felizes serão os seus filhos depois dele. E aí quando eu olho, né, para essa versão que está aqui, e a nova versão internacional que eu gosto de usar, porque eu entendo que ela é mais clara, mais fácil para digerir quando a gente fala para o público, eu observo aqui a importância, né, de eu olhar para mim enquanto homem e parar para pensar, eu sou aquilo que as pessoas diriam, um homem com um H maiúsculo. E quando a gente pensa em homem com H maiúsculo, muitas vezes a pessoa pensa naquele camarada de 2 metros, né, com 50 centímetros de bíceps e tudo tal. A questão não é essa, a questão é se, por exemplo, é um camarada responsável, é um cara que respeita a mulher com quem ele vive, é um cara que trata a namorada do jeito que gostaria que os outros rapazes tratassem a irmãzinha dele. É um camarada que, por exemplo, chegou dinheiro no bolso, ele vai e pega e investe na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Entende? É aquele camarada que, por exemplo, ele de repente até repete de calça comprida, repete de calçado, mas tenta investir na aparência da sua esposa e dos seus filhos. Ou seja, o que é homem, né, num tempo como o nosso? Porque geralmente quando se pensa em homem, se pensa muito em sexo, né, na questão, e até sexo está complicado, né, mas isso a gente já não pode falar. Então, em relação à questão, né, de se pensar em homem, se pensa em genitália, numa coisa mais ou menos assim, o cara é macho, o cara é isso e aquilo. Só que a pergunta que se faz é até que ponto, né, à luz da palavra de Deus, nós pegamos o caminho da justiça. E aqui, de acordo com o hebraico, né, a palavra justo, ela passa a ideia daquela pessoa que todos nós temos virtudes e vícios. Todos nós temos coisas boas e temos coisas ruins na nossa vida. Não tem para onde correr. Me mostre alguém que seja perfeito, e aí, obviamente, eu vou pedir essa pessoa a colinha como é que ela faz. Então, a questão do justo é aquela pessoa que não se deixa dominar pela sua própria maldade, pela malignidade do seu próprio coração. Até porque o próprio apóstolo Paulo, tem gente que não gosta, né, quando a gente canta. Eu lembro, né, que no meu tempo de seminarista tinha uma irmã que toda vez que o grupo cantava aquela música Dá-me um coração igual ao teu, quando o pessoal cantava se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom, o pastor mesmo, tadinho, ficava quieto no canto, né, mas tem sempre aquela pessoa, né, que aí nisso ela pegava o microfone e falava, isso tá errado, né? Pode parecer engraçado, mas é verdade, aconteceu, né, não aqui, lá em Caxias, Belfort Roxo é outro nível. E aí nisso, eu não aceito que haja alguma coisa de ruim em mim, não sei o que, tal. E aí, eu era seminarista, eu ficava na minha, né, porque eu queria ser ordenado, não ia arrumar tumulto com ninguém, ela era tesoureira da igreja e tal, e aí nesse caso eu precisava pagar minha mensalidade, e a gente faz aquela política. Mas aí eu olhava para aquilo e eu pensava assim, peraí, então Paulo está errado, porque Paulo fala, em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum.
Vamos e venhamos, se alguém chutar a tua canela agora, você vai fazer o quê? Você vai falar assim: ô meu querido, dá mais um chute, que Deus te abençoe. Até acredito que você aqui no templo possa ter uma fisionomia simpática, aquela coisa todinha, mas aqui dentro eu tenho minhas ressalvas. Eu não posso falar porque o coração dos outros é terra que ninguém pisa. Mas o apóstolo Paulo, não sou eu, não é você, não dizendo que nós somos melhores do que ele, mas um cara do nível do apóstolo Paulo fala: em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na minha natureza caída, não habita bem algum. E aí você vai dizer: ué, mas e as virtudes do apóstolo Paulo? Gálatas 5,16: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Então, se você vai caminhando com Deus, né, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Isso não é nem só com Deus. Se você, por exemplo, quer chegar num determinado nível, você vai precisar de andar com pessoas que já chegaram lá. No início você vai ser o bobo da mesa, porque todo mundo sabe o que você ainda não sabe, todo mundo faz o que você ainda não sabe fazer, mas vai chegar o tempo que você vai começar a errar menos, daqui a pouco você está fazendo coisas parecidas. É geralmente assim, porque não presta também, tá, gente? Fica a dica. E aí, nesse caso, como dizia a presidente dos diáconos da minha igreja, crente relaxado faz discípulo relaxado. E aí, nesse caso, em relação a isso aqui, o justo não é o cara perfeito, mas o justo é aquela pessoa que, peraí, eu tenho defeitos sim, mas eu tenho virtude, e eu busco potencializar as minhas virtudes, e eu busco desidratar os meus defeitos. Então é como aquele caso que, imagina, você está numa dieta, você não pode ter pudim de leite na geladeira, não pode, entende? Você tem que ter banana, pera, tangerina, você tem que ter uns negócios desses. Você não pode, por exemplo, né, comer aquele arroz à la grega, né, com aquele bife à parmegiana. Desculpa, estou falando coisa demais agora aqui, né, essa hora da noite. Mas assim, você não pode comer esse monte de coisa direto em casa. Você vai comer quando for na casa de um parente, numa festa, em alguma coisa assim. Por quê? Porque isso não pode ser a sua rotina. Até porque ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedra pequena. Vamos observar, não é assim que a gente tropeça? Porque as coisas grandes, a gente, meu Deus, isso eu tenho que ter cuidado, abrir o olho, vigiar. Agora as coisas pequenas eu dou conta. Lembra de Sansão? Vou levantar, vou dar um couro naqueles caras, igual eu fiz todas as outras vezes. Até que chegou um dia que, como diz a Bíblia, ele não percebeu que o Senhor não era mais com ele. Só que ele não percebeu. Mas por quê? Foi brincando com fogo, brincando com fogo, brincando com fogo. E diz o ditado que quem brinca com fogo, né, vai chegar uma hora. Porque tem gente que fala muito de sorte e de azar. Mas eu não sei se dá para você perceber que assim, tem muito a ver com o que você faz, onde você vai, com quem você anda. Se você, por exemplo, faz várias vezes determinada coisa, a possibilidade de acontecer algo com você naquilo ali é muito maior do que quem não faz. É simples o negócio. E aí, o justo é essa pessoa que, olha, ela se empenha, ela quer agradar a Deus. Ela, por exemplo, é aquela pessoa que ela tem aquele compromisso, aquele desejo, aquele empenho, né? Diz o texto que bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Ou seja, os ímpios estão lá e eu não vou andar no caminho deles. Aí tem um crente que ele, porque é crente, ele fala assim: não, eu vou andar porque não tem nada a ver, porque eu sou luz, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí vamos observar, tem gente que pega até o texto de Jesus na festa com publicanos e pecadores. Vamos observar, Jesus está no meio de publicanos e pecadores para contagiar, para comunicar, para persuadir, para apresentar. Jesus não está lá para absorver, Jesus não está lá para se contaminar. É diferente. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Você está lá, mas você já está indo com uma intenção. Você está naquele grupo de WhatsApp, mas você já vai fazer perguntas com determinada intenção. Você, por exemplo, faz parte daquela rede de relacionamento, mas você tem uma intenção. Você não está indo como aquele que quer desfrutar daquelas coisas negativas que estão sendo feitas. Então, o caso de Jesus não era como algumas pessoas, né, que vão ter comunhão com treva. E aí, quando a gente fala comunhão com treva, muita gente pensa em alguém que não é da igreja. Não, gente.
O fato de eu ter uma religião não significa que eu ande na luz. O fato de eu ser membro de uma igreja não significa que eu seja um cristão. O fato de eu ter sido batizado não significa que eu sou convertido. Porque o Senhor conhece os que são seus. Então, é importante observar que eu ter uma religião significa só que eu tenho uma religião. Andar com Deus são outros 500. E aí, quando eu vou andando com Deus, eu vou me tornando mais parecido com Ele. Satanás vai começando a ter menos lugar para acessar na minha vida. Lembra quando Jesus, ele está indo para ser preso, e ele fala: vem vindo o príncipe deste mundo, e não tem nada dele em mim. Eu confesso, eu quero falar essa mesma frase de Jesus, mas eu começo a lembrar de uns vacilos meus, que eu falo assim: não, Satanás conseguiu alguma coisa comigo nessa brincadeira, e às vezes até dentro do templo, e às vezes até numa reunião religiosa. Então é importante a gente observar, né, que eu preciso fazer o quê? Opa, o caminho do ímpio está lá, eu vou me afastar. Eu sei que isso é impiedade, então eu estou fora. Agora há pouco, né, a irmã estava orando para que nós evitássemos a maledicência. A gente sabe que maledicência é uma obra infrutífera das trevas. A gente sabe que falar mal dos outros não é uma coisa que abençoa. A gente sabe disso. E a gente sabe também que é para a gente não dar lugar ao diabo. A gente sabe disso. Então, quando a gente tem noção de onde está entrando, opa, peraí, eu não vou, seguir o conselho dos ímpios. Eu vejo impiedade aqui, não vou ouvir esse conselho. Não vou ouvir. Eu lembro de um período, no meu namoro, acho que mais para a época do noivado já. E aí, nesse caso, assim, o que ajudava muito a gente não pecar era a minha sogra marcava cerrado, Então, aí nesse caso, por exemplo, eu fui conversar com uma pessoa, eu falei assim: poxa, tá difícil segurar a pressão do namoro, aquele negócio todinho, tudo tal. Aí, essa pessoa falou assim para mim: mas você não vai casar com ela mesmo? Epa, esse cara tá pior do que eu, não vou pedir conselho a ele. Eu tô querendo ajuda para não entrar no buraco, e o cara tá dizendo: pode ir pro buraco porque tá tudo certo. Eu falei: epa, eu saí fora. Talvez uma outra pessoa quisesse aquele conselho, porque tem gente que pede conselho, mas ela já tem um negócio na cabeça, ela só quer que alguém concorde com aquilo ali. E aí, nesse caso, no meu caso, eu realmente queria ajuda. Como é que eu faço para vencer isso aqui? Como é que eu faço para superar isso aqui? Então, a ideia do justo é aquele que não se detém no caminho dos ímpios, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém, agora já deu uma parada no caminho dos pecadores, Tem aquela pessoa que, assim, ela, além de seguir o conselho dos ímpios, ímpio aqui não tem a ver com ser batista, assembleano, ateu. Ímpio aqui tem a ver com praticar impiedade. É a questão de viver como se Deus não existisse, é agir como se Deus não fosse cobrar. A questão é mais ou menos essa, é um ateísmo prático. A gente canta, a gente prega, a gente bate palma, a gente fala aleluia, mas a gente mesmo nem acredita muito que Deus vai pegar a gente. Eu lembro da minha mãe com a sandália Karina: se correr é pior. E aí, nesse caso, a gente observa aqui, eu ainda estou no justo, tá, gente? Mas a gente vai seguir rápido. E em relação a esse caso, ele, por exemplo, não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, está todo mundo nesse caminho. E caminhar aqui tem a ver com viver, Ou seja, eu não fico nesse tipo de vida. Eu acidentalmente posso cair, isso acontece, Imagina, você de repente foi pego de surpresa, é uma coisa, Então, de repente você... Eu ia pensar em algum pecado aqui, mas é melhor não citar, que você pode pensar que é o meu, Então aí, de repente, você foi pego de surpresa com uma determinada coisa, e aí, nesse caso, pensa no seu pecado, esquece o meu. E aí, nisso... caramba, eu fiz. Isso acontece. É diferente de acordar de manhã como assim: vou fazer isso 2 da tarde, depois 5 da tarde, depois 6:30 da noite. Olha a diferença. É diferente de: olha, eu queria reservar esse pecado aqui para terça-feira, 7 horas da manhã. É diferente. Então, o justo é um cara que não se detém nesse caminho, porque ele sabe que uma hora a fatura da vida chega. Uma hora a fatura da vida chega. É aquele caso, o capítulo 20, se você der uma lida depois,
Tudo bem, você conseguiu dinheiro com engano, é suave, mas depois é como se você estivesse mastigando areia. Vai chegar uma hora, né, que a coisa vai acontecer. Eu lembro que quando eu trabalhava no faturamento de uma determinada empresa, o pessoal geralmente usava uma analogia da gravidez. Esse cálculo aqui, essa alíquota do imposto, essa manobra, esse malabarismo que você fez, uma hora a criança vai nascer. E aí a gente vê quantos casos aí de Polícia Federal. Você vai lá de grão em grão, de centavo em centavo, mexe aqui, mexe ali, mexe lá, mas uma hora não tem como. Né? Você vai botar a camisa por fora, a barriga está crescendo e tal, aí você vai tirar o cinto, mas vai chegar uma hora que alguém vai falar assim: o que está acontecendo com você? Como é que pode, minha filha? Você está com diástase tão nova. Né? Então é um tipo de situação, né, que muitas vezes a gente não para observar que o justo é essa pessoa. Ele não é perfeito, mas ele não se conforma com a sua própria maldade. Ele quer ser alguém melhor para Deus. Ele tem desejo de falar mal dos outros como todo mundo, mas ele sabe que aquilo ali vai ofender a Deus. Ele tem vontade de controlar todo mundo, mas ele sabe que isso entristece a Deus. Ele tem vontade de mentir para ficar bem com os outros, mas ele sabe que isso entristece a Deus. Então ele vai fazer todo o esforço possível para agradar a Deus. Ele sabe que ainda assim ele não consegue satisfazer as exigências de um Deus perfeito, mas ele quer. Então ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, eu sei que essa pessoa não vai me dar uma orientação boa, então eu não quero ouvir, porque eu já sei o que vem de lá. Não tem como vir fruto bom de árvore má. E aí nesse caso não tem como vir água doce de fonte amarga. Então, diante de uma situação dessa, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso é conselho de ímpio, eu não vou escutar. Claro, não estou dizendo que é para você falar isso para a pessoa, senão você vai tomar uns 5 dedos. Mas agora, dentro do seu coração, opa, isso é cilada Bino, né? Quem lembra? Então, diante de uma situação dessa, né, você vai observar que eu não me detenho no caminho dos ímpios, eu não ando segundo o conselho dos ímpios, não me detenho no caminho dos pecadores e não me assento. Já dá uma ideia de comunhão. Você sabe que a pessoa vive no erro, faz o erro, pensa o erro. Mas, poxa, Pastor Robelão, são os meus amigos. Uma coisa é você evangelizar, uma coisa é essa pessoa querer chegar no seu patamar. Outra coisa é você assim, onde você quer chegar com a vida que você tem. Toda vez que eu sou tentado ou cometo algum tipo de pecado, eu tento me policiar com o seguinte raciocínio: se eu continuar mais uma semana fazendo isso, se eu continuar esse mês todo nesse tipo de ação, se eu passar o próximo ano praticando esse pecado aqui, no que eu vou me tornar? Se daqui a 5 anos eu continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, no que eu vou me tornar? Quem eu vou ser daqui a 10 anos? Eu não sei você, mas nessa hora vai começando a diminuir o próprio prazer do pecado, porque você começa a pensar nas consequências dos atos. Você começa a perceber na série de problemas que você passa a ter. Então, esse cara bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta, não tem comunhão, não se alimenta, não se nutre na roda daqueles que zombam de Deus. E mais uma vez, o salmista não é evangélico, o salmista não é batista, ele não está falando de igreja evangélica, ele não está falando de igreja batista, ele está falando de gente que zomba de Deus. E zombar de Deus é o seguinte: eu estou aqui, estou falando bonito, eu tenho um bom palavrório, eu estou fazendo não sei o que lá, mas, né, vocês não sabem. Então eu toco a minha vida no secreto e não vai acontecer nada. Não. Aquilo que está nada que está em oculto vai deixar de ser revelado, uma hora vai acontecer. Não é melhor quando acontecer você falar assim: mas eu tenho lutado, eu tenho pedido conselho, olha a diferença de você, por exemplo, ser aquela pessoa que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, diz a Bíblia que bem-aventurado é esse cara que tem prazer na lei do Senhor. Ou seja, eu tenho um monte de defeito, mas olha, eu amo essa lâmpada para os meus pés, eu amo essa luz para o meu caminho, e eu sei que mais dia menos dia eu vou errar menos e eu vou acertar mais.
Deus vai me ajudar. Mas por quê? Eu estou perseguindo isso. O prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Como é que você medita de noite? Dependendo do que você se alimentou de dia. Eu lembro que há mais ou menos uns 15 ou 16 anos atrás, eu sonhei que estava levando tiro. Aí eu acordei nervoso, acordei a Gisélia, eu falei: Gisélia, eu sonhei que estavam me dando tiro e tudo tal. A Gisélia sonolenta virou para o lado e falou assim: você esqueceu o que você viu na tela quente? Aí eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós estamos cheios de coisas que nós mesmos nos alimentamos. Às vezes tem tentações que são difíceis da gente vencer, não é porque elas são difíceis, é porque nós nos alimentamos de certas imagens, de certas palavras, de certos pensamentos. Nós conversamos com pessoas que rotineiramente falam sempre sobre aquele assunto, e aí quando a gente vai ver, aquilo está no nosso universo. Agora passa o dia todo lendo Bíblia, assistindo mensagem bíblica no YouTube, canal Roberlan Julião, palavra simples. E aí nesse caso, imagina você, né, passa o dia todo ouvindo, por exemplo, conselho de uma pessoa prudente, batendo papo com alguém que sabe coisa que você não sabe, aprendendo com alguém que ganha um dinheiro que você não ganha. Daqui a pouco você está cheio daquilo. Agora também, se você ficar se enchendo de besterol na televisão, na internet, conversando com gente que só fala da vida dos outros, né? Porque vamos e venhamos, a pessoa não pode conversar sobre como a gente faz para ganhar mais dinheiro, a pessoa não pode conversar como a gente pode ter mais saúde, a pessoa não pode conversar como é que a gente pode ser um marido melhor, uma esposa melhor. Por que tem que falar da blusa da filha da fulana que saiu na sexta-feira à noite? Por quê? Em que acrescenta a minha vida saber, né, do filho da fulana que fez não sei o que lá? Mas aí a gente fica se enchendo daquilo, e aí da boca sai aquilo do que o coração está cheio. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter o que eu fico me alimentando. Então eu preciso me alimentar de algo saudável para produzir algo saudável. E aí diz o texto que esse cara tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e medita de noite, e ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e ele vai dar fruto, e ele vai frutificar. E aí o texto fecha do Salmo 1 dizendo o quê? Que olha, Deus conhece, né, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então esse justo aqui, perdão por toda essa digressão para falar do justo aqui, porque quando a gente fala de justo, alguém pode pegar Romanos 3,10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Aí parece que a Bíblia é esquizofrênica, né? Ela fala que não há um justo, mas fala para a gente ser justo, né? E assim por diante. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que diante desse caso, a Bíblia está deixando claro para nós o seguinte. Perdão, pode voltar lá para isso. E aí nesse caso, o que o texto está dizendo para a gente é em relação à questão de o homem que é justo e vive na integridade e vive na sinceridade, ou seja, ele é essa pessoa com essa virtude e ele é autêntico. A questão do ser autêntico é o seguinte, né? É que nem, por exemplo, quando pegando a fala do Reginaldo, né, quando ele falou que eu era corajoso e eu fiz aquela brincadeira, foi por quê? Porque existem coisas que a gente faz porque Deus está na vida da gente, porque a gente ama a obra de Deus e coisas do tipo, né? Agora, por exemplo, o que é autenticidade? É aquela questão de, olha, se eu tenho medo, eu tenho medo. Eu estou fazendo, mas eu tenho medo. Não sei se deu para entender. É aquela questão de, eu, por exemplo, fui pregar numa igreja, aí uma irmã chegou e falou assim: deixa eu passar a mão aqui para pegar a virtude. Eu falei assim: minha irmã, você não sabe nem se eu oro menos do que você. Entende? Você não conhece a minha vida no privado para achar que eu sou isso. Isso é imaginação sua. Então eu não sei se dá para perceber, antes que você pense que eu fui grosso, né? Mas assim, a ideia é de que a gente precisa jogar aberto com quem a gente é. Olha, eu tenho essa tentação, eu passo por essa dificuldade, eu sou assim, eu sou assado. Claro que, obviamente, eu como pastor não posso contar meus podres todos, porque o pastor certo já está errado, né? Então, se ele falar que ele peca igual o outro irmão que peca mais do que ele vai ser achado no direito de acusar. Mas coisas da vida. Agora, em relação a essa questão, o que eu estou dizendo aqui é a importância, né, da gente, assim, ser autêntico. Porque quando a gente vê aqui, o justo ele anda na sinceridade,
A pessoa acha que ela tem que falar assim, ó, seu vestido tá feio, né? Seu cabelo tá despenteado. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando aqui de autenticidade. Quem é você de verdade? Eu vou ficar construindo uma imagem de quem eu não sou? Eu vou ficar fingindo uma espiritualidade que eu não tenho? Então, qual é o problema de boa parte de nós? A gente quer fazer uma propaganda, é normal isso, é bacana. Mas máscaras, irmãos, não se sustentam. Não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Vai chegar uma hora em que a coisa vai aparecer. E já que vai aparecer, que tal a gente jogar aberto? Que tal a gente admitir, olha, eu tenho defeitos, eu tenho falhas e tudo. E principalmente quando alguém for malhar alguém, eu falar assim, não, peraí, mas eu também tenho defeitos. E às vezes eu tenho defeitos nessa área aí, né? É importante a gente ter isso em mente. Aí diz o texto, né, que o homem justo leva uma vida íntegra. Ou seja, ele é inteiro. Ele é o que ele é aquilo ali. E se tem um negócio que é importante, é a gente observar o seguinte: até que ponto eu sou uma pessoa autêntica? Não sei se vocês lembram que uma das primeiras coisas que eu falei quando eu cheguei aqui, foi que uma das nossas maiores dificuldades no testemunho cristão, é com parente, colega de trabalho e vizinho. Por quê? Porque eles conhecem a nossa vida até pelo avesso. Já viu, por exemplo, quando tem aquelas matérias que fala de sequestradores, coisa do tipo? Geralmente, o que o jornalista faz? Vai lá no vizinho, e o vizinho fala assim: bem que eu reparei, não teve caminhão de mudança, tinha uns 6, 7 homens aqui, todo dia era quentinha. Aí observa bem, como é que o vizinho sabe isso tudo? Ou seja, o vizinho está me vendo, o vizinho está vendo você, né? E aquele caso, eu e você precisamos observar que assim, a autenticidade é o seguinte: olha, esse é quem eu sou. Eu não estou dizendo que porque eu sou autêntico, eu vou fazer um monte de coisa errada, né? Porque assim, eu vou fazer a coisa errada porque o fulano, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Como disse Zagalo, você vai ter que me engolir. A questão não é essa. A questão é que assim, eu e você precisamos, sabe, fazer a nossa parte de assim, olha, esse sou eu. E isso, gente, principalmente na questão dos filhos. Principalmente na questão dos filhos. É importante que nós tenhamos ideia de que assim, seu filho pode ser pequeno, mas ele não é burro. Não grita com a sua mãe, ele vê gritaria direto. Não levanta a voz, ele aprendeu indiretamente no currículo oculto que só se resolve as coisas na marra e no grito. Ele aprendeu isso comigo. Então como é que a gente vai resolver a parada depois? Porque as palavras emocionam, mas os exemplos arrastam. Aí que está a questão. Eu estou lembrando aqui de um episódio, né, pegando carona de novo, né? Hoje eu vou contar para a Gisela direto que eu sou um cara corajoso. Hoje eu vou tirar onda. Mas, por exemplo, espero que ela acredite. Um dia estou eu indo para fazer um trabalho de discipulado com um rapaz que tinha tomado uma decisão por Jesus lá na igreja. E aí nisso eu ia para a casa dele, né? E nesse dia o que aconteceu? Lá na nossa igreja a gente tem vários problemas de facção criminosa, né? De um lado é uma, do outro é outra, do outro é outra, né? O que é isso? Não está na aula de geografia, mas pergunta a qualquer mulher que, né, na esquina lá em São João de Meriti que a gente explica, né? E aí nesse caso, pastor, não vem não porque tá brabo. Também não vou explicar isso aí, mas vai lá e pergunta. E aí nesse caso, eu falei, mas eu marquei com o rapaz. Pastor, melhor não ir não. E aí eu pensei, não vou. Mas aí, peraí, eu vou falar com o cara sobre a eternidade. Eu vou falar com ele sobre a confiança na vida eterna. Eu vou falar com ele que viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não sei se dá para perceber, Gilmar, eu não queria ir, mas eu também não poderia perder a oportunidade de testemunhar para aquele rapaz. Porque aquele menino com seus 20 e poucos anos estava achando que vida boa é encher a cara, vida boa é colocar novinha no carro, vida boa é não sei o que lá. E um dia ele vai, aquele menino novo, com coisa de 20 anos, ele toma uma decisão por Jesus, ele quer viver uma nova
a vida, pegar a juventude dele e colocar no altar de Deus. E eu falo que tem céu, que tem não sei quem, que tem não sei o que lá. Gente, é assim, eu respeito o crente que tem medo de morrer, eu respeito você. Só que eu entendo que mesmo com medo de morrer, é importante a gente pensar que é o seguinte: olha, eu preciso dar testemunho, com medo ou sem medo. Aí que está a questão, porque a coragem não é quando o medo acaba. A coragem é mesmo com medo fazer o que tem que ser feito. E aí, diante de uma situação dessa, eu falei: não, irmão, eu vou, ninguém precisa ir. E aí, por que eu estou falando isso? Eu fazer é problema meu. Eu, como pastor da igreja, falar para a igreja fazer é botar todo mundo sob a minha responsabilidade. E eu não posso ser moleque. Porque quer ver uma coisa? Ônibus está lotado, metrô está lotado, mercado está lotado, banco está lotado, loja está lotada. O cara pega a Covid-19 e diz que foi na igreja. E aí o que acontece? Em relação a... eu não entendo que o vírus só fica na igreja. Mas aí nesse caso, no templo, perdão. Em relação a isso, a mesma coisa. Fulano vai para shopping, vai para festa, vai para isso, vai para aquilo, mas aí se acontece um acidente, acontece uma fatalidade no caminho da igreja, pastor não tem responsabilidade. Então é o seguinte: não vou responder pela vida de vocês, vou responder pela minha. Minha sogra falou: eu vou também. Falei: ah, meu Deus do céu. Claro, alguns talvez, vambora sogra, vambora aqui, vai no banco da frente. Mas agora, eu falei: ó, a senhora que sabe, fomos sem cinto, luz do salão acesa, né? E não sei se vocês já viram que a luz do meu salão é de LED, é bem clara, porque eu que tenho a cor padrão, né? Então eu já deixo bem claro mesmo. E aí nessa situação, né, a gente está indo devagar, passa por Caveirão, boa noite senhor policial. A Gisele gosta de falar seu guarda, fala: tá maluca? E aí nisso, vamos lá, a gente passa, o pessoal, né, que eu não conheço, mas que me conhece, é o irmão, é o pastor, e vamos que vamos. Fui lá, ministrei a palavra, voltei e acabou. Eu digo para você, eu estava tranquilo? Claro que não. Mas eu tinha um compromisso com o meu chamado, eu tinha um compromisso com a salvação daquele rapaz. Então, não sei se dá para perceber que a autenticidade é de você assumir suas imperfeições, de você assumir que você tem problemas, de você assumir que você tem limitações, e de você ser ensinável, como assim: olha, eu preciso melhorar, me ajuda a melhorar. Sabe, todo mundo aqui tem alguma coisa que pode me ensinar, e eu tenho alguma coisa que eu posso ensinar a alguém. Agora, quando a pessoa não é autêntica, ela posa de bom moço, ela posa de super, ela posa de master. E qual é o problema? Todo mundo acha que ela é top, até que um dia ela toma um tombo, e as mesmas pessoas que botavam ela lá no pedestal falam assim: como é que pode? Fulano de tal é ser humano igual a nós. Igual a nós. Entende? Hoje, por exemplo, né, eu estava falando, né, para homens, e aí eu falei, gente, ó, o que vocês passam, eu também passo. Aí contei algumas coisas que eu não vou contar aqui, mas você pode assistir a mensagem, né, tá postada lá, meu último vídeo. E aí nesse caso, a irmã: mas gente, eu fiquei impressionado porque o pastor falou e tal. Eu falei: mas minha irmã, o pastor só aponta caminho. Se ele não caminhar, ele se machuca como todo mundo. O pai que ensina o filho a escovar os dentes, se não escovar, vai ter cárie também. Ou seja, não vamos criar expectativa. É como, por exemplo, o pastor fulano não fez a igreja crescer. Pastor não faz a igreja crescer. A igreja cresce através do trabalho dos seus próprios membros. Uma andorinha só não faz verão. Mas o pastor, ele brigou com a mulher. Se ele der mole, ele briga. Se bobear, ele bate. Se bobear, ele mata. Mas não pode, porque é pastor. Também não pode dar calote, também não pode mentir. Só que se a gente der lugar à carne, o Satanás toma conta. E aí que está a questão, né? A integridade e a autenticidade é de você tirar a máscara. Esse sou eu. A minha vida é assim. Eu peco, eu falho, eu erro. E é justamente, lembra dos alcoólatras anônimos, os alcoólicos anônimos? Sou alcoólatra e estou puro, só por hoje. E essa consciência de que cada dia é só hoje, é que faz do camarada forte. Agora, como que a gente vira alcoólatra? A partir do primeiro gole. Esse é o caso. Então eu não sei se dá para perceber que eu preciso admitir a minha fragilidade. Eu preciso ter consciência da minha limitação. Olha, eu estou muito agressivo, eu estou muito violento, eu preciso de ajuda. Uma coisa é você me chamar de chato. Uma coisa é você e o outro irmão me chamar de chato.
Outra coisa são 50 pessoas aqui na igreja me chamarem de chato. Outra coisa é 50 pessoas aqui na igreja, 50 no meu trabalho e 10 na minha família me chamar de chato. Outra coisa é você me chamar de chato, tem gente na minha igreja, no meu trabalho, na minha rua, na minha família, me chamar de chato. Está na hora de cair a ficha e eu pensar, alguém precisa me ajudar, eu preciso bater na porta de alguém, eu preciso ser ensinável. Então o justo, ele anda em sinceridade, ele anda em integridade. Ser íntegro é ser inteiro, eu sou isso aqui. Eu não sou aquele cara que, por exemplo, posa de santo para vocês e lá em casa faz coisa do arco da velha. Não! Eu posso não contar para vocês tudo que eu faço de errado, mas faço coisas erradas, me envergonho das coisas que eu faço, me arrependo diante do Senhor, choro aos pés do Senhor, peço diga para ser mais forte, evito certos relacionamentos, evito certos programas, e assim vai. Aí que está a questão. Então, por exemplo, imagina, estou eu lá, aí aparece no story do meu Facebook uma foto de uma determinada pessoa lá daquele jeito. É simples, silenciar o story de fulano de tal. Acabou. Vem uma postagem no Twitter, silenciar fulano de tal. Ou no Instagram, silenciar fulano de tal. Por quê? Porque eu sei que eu não sou forte o suficiente para ficar olhando assim, quanta iniquidade. Eu não sou esse cara. Não sou. Entende? Então é importante. Agora tem um pessoal que gosta de posar de santo. E aí quando esse pessoal cai, todo mundo vem matando em cima. Sabe por quê? Porque eles acusavam todo mundo, eles apontavam o dedo para todo mundo. Então o justo, ele anda na sua integridade, não perfeição, integridade. E seus filhos estão vendo isso. Os filhos estão vendo isso. Os filhos estão vendo a caminhada do seu pai. Os filhos estão vendo o que o seu pai faz e o que o seu pai fala. Então eu preciso estar atento a isso. Eu preciso, né? O justo anda na sua integridade. E como são felizes os seus filhos. E aí eu faço um apelo não apenas para os pais, não apenas para os homens, mas para todos que estão aqui. Eu, por exemplo, não fui criado pelo meu pai, fui criado pela minha mãe. Meus pais se divorciaram, eu tinha 8 anos de idade. E minha mãe inculcava na minha mente que eu tinha que tratar a menina que eu namorasse como eu gostaria que tratasse a minha irmã. Eu deveria tratar a minha esposa do jeito que eu gostaria que minha mãe fosse tratada. E minha mãe foi uma mulher que não deu muita sorte com o homem na vida, né? Então ela não viveu bem com meu pai e não viveu bem com outros também. E aí, toda vez, sabe, que eu penso em qualquer tipo de besteira, eu penso o seguinte, não, eu quero redimir a história da minha família. Eu quero ser o homem que minha mãe gostaria que eu fosse. Eu quero ser um homem do qual, se ela tivesse viva, ela se orgulhasse de mim. E isso começou como? Com ela lá atrás. Roberlan, você não vai ser menos homem se passar, lavar, cozinhar, cuidar da casa. Isso eu devo a ela. Até porque tem gente que acha que a igreja vai mudar todo mundo. Gente, pastor não resolve o problema de pai, não. Quem é mal educado vai ser mal educado na igreja. Quem é agressivo vai ser agressivo na igreja. Quem é rebelde vai ser rebelde na igreja. É só por um milagre que pode acontecer, e por decisão da pessoa. Porque quem não quer mudar, não vai mudar não. Vai fazer décadas na igreja e não vai mudar. O coração se abre por dentro, não se abre por fora. Pastor não muda ninguém. Igreja não muda ninguém. As pessoas que decidem mudar. E então a gente vai observar aqui, de acordo com o texto, como são felizes os seus filhos. Então o apelo que eu faço, você que é pai, tente ser a melhor referência para o seu filho. Ah, mas já está tarde, meu filho é adulto. Ué, qual é o problema de chegar e chamar o seu filho para uma conversa e pedir desculpa por não ter dedicado tempo a ele, e pedir desculpa por não ter sido um marido legal para a mãe dele? Qual é o problema de chegar, chamar o filho e falar assim, olha, eu não investi na sua escola, eu não investi na sua formação, eu baguncei sua mãe, mas eu queria te pedir perdão por isso, porque você não merecia que eu fosse desse jeito com você. Eu entendo que não é vergonha um homem agir assim. Eu acho que um homem que age assim é homem, não é moleque. Uma outra situação, né? Falei para quem é pai, para aqueles que ainda não são pais, pense o seguinte, né? Legal, eu sei que é natural, né? Principalmente a gente que é homem pensa muito em aparência de mulher, e é bom lembrar que a aparência de mulher muda, né? Às vezes uma mulher que é um patinho feio aqui vira um avião amanhã, às vezes o avião daqui vira um teco-teco amanhã, é bom ficar ligado, né? E aí nesse caso, em relação a isso, o cara se liga na aparência, e às vezes ele se envolve com a menina por causa da aparência.
E às vezes acontece um monte de besteira por causa da aparência. Daqui a pouco a menina não quer deixar ele ver o filho. Porque tem muita menina que é muito bonitinha, mas é doida. Mas o cara não viu isso. E aí qual é o problema? Vai passar 10, 20 anos amargando uma paternidade difícil, e às vezes o filho vai até achar que ele não gosta dele, porque a doida fez um monte de coisa. Mas por quê? Porque não construiu uma vida em integridade. Ele só queria catar as meninas da rua. Ah, pastor, sabe como é que é, né? Estão dando mole, eu não vou dar mole, né? E aí vai. E aí, diante de uma situação dessa, sabe, que você construa uma vida de integridade, não pegue o ônibus errado. Minha mãe costumava dizer que uma mulher pode levantar ou derrubar um homem. Escolha uma mulher que vai te ajudar a crescer. Escolha uma menina que vai te ajudar a ser mais crente. Escolha uma moça, sabe, que vai querer fazer de você um cara responsável. Entende? O problema é que às vezes a gente não anda na nossa integridade. A gente anda pelos instintos, como se fôssemos animais. E se nós formos como animais, é fácil o negócio. Ainda mais hoje. Há um tempo atrás, mulher tinha aquele negócio de recato e tudo, tal. Hoje está meio complicado isso daí. Sogra, posso dormir na tua casa hoje? Está desse jeito. Acho que pedem. Então eu não sei se dá para perceber, né, que diante de uma situação dessa, tome uma decisão de ser o melhor homem que você puder ser. Ah, mas eu ainda sou solteiro. Começa agora. Ah, mas eu não tenho filho. Começa agora. Porque um bom filho vai ser um bom marido. Um bom filho, um bom marido vai ser um bom pai. Por que que vai? Porque ele é um bom homem. E um bom homem quer melhorar. Aí que está a questão. Não vamos confundir um filho que troca a esposa pela mãe como bom filho. Não. Ele ainda não cresceu e não cortou um cordão umbilical. Porque o bom filho vai falar assim: ô mãe, deixa de implicar com fulana. Gosto muito da senhora, mas ela é minha esposa. E mexer com ela, mãe, desculpa, eu amo, mas é mexer comigo. É só o cara ser homem. Então eu não sei se dá para perceber que assim, um bom filho, um bom pai, um bom marido tem a ver com ser um bom homem. E como é que se torna um bom homem? Mire em homens de verdade. Mire em homens que são homens. Olhe para pessoas que realmente constroem uma história de vitória. E que quando elas tropeçam, elas levantam, limpam o joelho, pedem a Deus mais uma chance e recomeçam. E recomeçam melhor. Tem aquele cara que, por exemplo, ele se divorciou, mas o segundo casamento dele é melhor do que o primeiro. Tem aquele que está no quarto casamento e diz que mulher nenhuma presta. Entende como é que é o negócio? Então é importante, né? Você, por exemplo, você que é jovem, pensa nisso. Você, por exemplo, que criou seu filho sem o marido, forge naquele garoto ali um homem de honra, um homem de fibra. Porque eu tenho certeza, pai, mãe, jovem, se eu e você construirmos uma masculinidade saudável, a sociedade vai ser diferente. Porque quando a gente pensa em homem hoje, a gente pensa o quê? Sexo e violência. Só isso. É um tal de homem brabo que puxa a arma, que fecha os outros no trânsito, que pega a peixeira, que faz e acontece. A peixeira é o nome de uma faca que tinha quando eu era criança, não sei o nome hoje. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber, essa é a ideia de masculinidade de muitos. Mas não, gente, ser homem é ser aquele cara, sabe, que naquela chuvinha fininha, ele está doido para dormir como todo mundo, mas ele levanta porque ele tem que caçar o pão para o seu filho. Sabe, é aquele camarada que de repente a mulher está reclamando porque tem pouco dinheiro, e ele segura a onda, ele tenta compreender que ela está nervosa, e ele vai tentar arrumar um jeito de ganhar mais. Sabe, é aquele camarada que de repente a mulher dele não está tão bonita, mas ele lembra que ele também não está com tanto dinheiro assim. Porque não existe mulher feia, né, gente? Existe marido pobre, é diferente. E aí, nesse caso, diante dessas situações, ou seja, aquela ideia de assim, olha, eu quero ser o melhor marido que eu puder ser, eu quero ser o melhor homem que eu puder ser, mas isso daí, irmãos, é só gente humilde. Só gente humilde. Eu preciso reconhecer que eu tenho que melhorar. Porque se eu achar que eu sou muito bom, se eu achar que a Gisélia não me merece, eu nunca vou ser um bom marido. Se eu achar que eu sou muito bom, meus pais não me merecem, eu nunca vou ser um bom filho. Se eu achar que eu sou um pastor muito bom e nenhuma igreja me merece, eu nunca vou ser um bom pastor. Se eu achar que eu sou uma boa ovelha e nenhum pastor me merece, eu nunca vou ser uma boa ovelha. Porque a sabedoria mora com gente humilde. E ser humilde não é se depreciar nem deixar de estudar. Ser humilde é botar o pé no chão e assumir que a gente tem virtudes e vícios. Mas, como o texto diz, o justo é aquele que toma a decisão de diminuir o máximo possível os seus vícios e aumentar o máximo possível as suas virtudes.
E eu, encerro nesse momento pedindo, que você pudesse pensar com carinho nessa proposta. Rebeca, eu sei que a gente não ensaiou, mas você toca aquela Homem Segundo o Coração de Deus, em Dó maior, eu acho, né? E aquela coisa de assim, Senhor, crie em mim um coração puro. Aqui em Belford Roxo eu não sei, mas pelo menos lá em Caxias, não é fácil para um homem olhar para uma mulher e ver uma mulher como alma. Geralmente não é assim. Mas um homem que vai desenvolvendo um coração puro, ele pode perseguir esse caminho. Um homem, por exemplo, né, de repente se a mulher não está sendo muito legal com ele, é natural que ele largue essa mulher. Mas agora um homem que quer ter um coração puro, ele vai tentar ser um marido melhor e tentar investir no casamento e tentar ver onde ele está errando para a coisa melhorar. Por quê? Porque ele quer ser uma pessoa melhor. Então eu não sei se dá para perceber agora, se a gente, não buscar o caminho da justiça, se a gente não buscar o autodesenvolvimento, se a gente não buscar o crescimento, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ver uma continuação de filhos sem pai, filho que não é criado nem pelo pai nem pela mãe, filho que de repente sofre abuso de padrasto, que é maltratado por madrasta, filho que, por exemplo, não cresceu aprendendo a honrar uma mulher, porque ele não viu a mãe dele sendo honrada, ele viu as irmãs dele sendo bagunçadas pelos homens que a mãe dele tinha, e aí acontece, ele acha que aquilo é normal, e aí a cadeia se perpetua, e um monte de homem violento, um monte de homem lascivo, que trata a mulher como objeto, como coisa, e meninas que crescem achando que elas realmente são isso, porque elas cresceram vendo o pai tratando a mãe como capacho. Mas hoje, por exemplo, eu conheci uma história lá em Costa Barros, de um pai que tinha 5 filhos, e a mãe foi embora e deixou ele lá. Ele não era crente, não era cristão, bebia, tinha seus vícios, mas assumiu os filhos que teve, cuidou dos seus filhos. E o que aconteceu? O tempo foi passando, esses meninos foram chegando à adolescência, foram para a igreja, tomaram uma decisão por Jesus. E o líder dos jovens conversando comigo, dizendo que quando eles vinham reclamar do pai, falava assim: não, seu pai ficou com vocês. Ele é turrão, mas ficou com vocês. Ele é assim, mas ficou com vocês. Mas ele bebe, mas ficou com vocês. Porque eu não sei se dá para perceber que um outro problema da nossa geração, nós não honramos pai e mãe, não honramos. E quando nós não honramos, nós queremos ser pais dos nossos pais. A gente quer apontar o dedo para eles, dizendo que eles fizeram um monte de coisa errada. Eles fizeram o que eles fizeram com a cabeça que eles tinham. Agora, isso não me dá o direito de acusá-los, isso pelo contrário, deve me dar humildade para eu não repetir o caminho. Então eu não sei se dá para perceber. Até que teve um evento de juventude, de adolescente. Tem muita igreja que usa essa estratégia, faz um evento, com criança e adolescente, chama os pais. Os pais não vão para ouvir o pastor pregar, ainda mais se for eu que prego quase 1 hora. Mas agora os pais vão lá para ver seus filhos, vão dançar errado, vão cantar errado, não vão nem cantar dependendo das crianças, mas eles vão lá. E ele foi, tomou uma decisão por Jesus, hoje é um homem crente, operoso na igreja. Agora eu gostaria que você observasse isso. Ele não podia falar assim: ela é mãe, ela é mulher, não assumiu, eu não vou assumir. Percebe a ideia? O pai não precisa ser perfeito, ele só precisa ser íntegro. E a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Agora, já viu aquele homem que gasta todo o dinheiro do mundo, mas não deixa nada para os filhos? Homens que não cresceram. Homens que não cresceram. Que eu e você possamos mudar essa ideia. Fica de pé. Achou? Crie, meu Deus. Isso. Dó maior. Crie em mim, ó
coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Se nessa noite há alguém que quer tomar uma decisão, Senhor, eu quero ser esse homem justo, eu quero ser esse homem de coração puro, eu quero ser esse homem que anda em novidade de vida. Se de repente você já é um crente em Cristo, a questão não é você tomar uma decisão para se converter, mas uma decisão para se esvaziar de si mesmo e se encher mais de Deus. E se você ainda não tomou uma decisão por Jesus e não entregou sua vida a Ele, é uma oportunidade para você, Senhor, olha, o Senhor aceita a minha vida nas tuas mãos, eu quero ser esse homem que o pastor Roberlão falou, que não é perfeito, mas que quer ser um homem melhor para a tua glória. Então nesse instante, a gente vai retomar o louvor, e que se de repente Deus falou com você através dessa mensagem, e você quer tomar uma decisão, eu não sei qual, se é se consertar, se é se reconciliar, ou se é aceitar a Jesus, enquanto nós estivermos cantando, vem à frente, eu quero orar por você, quero aprender com os meus erros, e não mais cometê-los, sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e vivendo neste desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Oh, aleluia. Eu gostaria de pedir um irmão que tivesse com a mão no ombro do irmão aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Por favor, porque fazer isso que ele fez tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E eu quero pedir, né, o Diácono Fábio, vem aqui à frente, por favor. Vou pedir para ele orar, porque Deus sabe que tem áreas na minha vida que eu também quero vencer e quero retomar. Por favor. Eu peço que ele esteja orando por mim também. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Roberlão. Estamos aqui, Senhor, com o irmão Rogério, Senhor, que deve estar aqui na frente, Senhor. O Senhor sabe da dificuldade que ele tem passado, o motivo dele estar aqui na tua frente. Que o Senhor possa estar cobrindo o irmão Rogério com a sua mão protetora. Aleluia. Que
tudo aquilo que ele necessita na sua vida espiritual, seja o Senhor resolva para ele, para a tua glória, que ele possa estar sempre aqui conosco no crescimento da tua vida espiritual, e que tudo que venha acontecer com ele seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa a vida dele, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua família, os seus filhos, a sua esposa, Senhor. Esteja com ele a cada dia, Senhor. E sabemos que é difícil a batalha, é difícil caminhar na tua presença, mas tu é digno de toda honra e toda glória. Tu nos dá a vitória em nome de Jesus. É a oração que eu te faço, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados. Amém. Então, meus irmãos, vamos encerrar ainda de pé. Coloca a mão no seu coração e repita comigo: que o Senhor me abençoe e me guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. Que o Senhor levante sobre mim a luz do seu rosto e me dê a paz. Estenda as suas mãos. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Então, meu querido, pode se assentar com uma oração silenciosa, tá? Diga para o seu vizinho: boa semana, gente boa, que bom que você veio. Estamos encerrados.